A nossa central de tretas está sempre ligada e conectada e este vídeo de hoje é um oferecimento tretinha da semana. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar em outras redes sociais, como o Twitter e o Instagram, e pode também patrocinar esse canal, que é uma via de contribuir para aquilo que eu trago aqui como conhecimento para vocês. Você pode fazer isso através do padrim.com.br/Jana Viscardi, e eu já aproveito para agradecer quem patrocina e financia a produção de conteúdo desse canal. Muito obrigada a vocês. Hoje esse oferecimento tretinha da semana, ele está aqui porque tem muito a ver com linguagem e me interessa, como você sabe, sempre falar sobre linguagem, e tem a ver com coisas que eu já li no passado e que então eu retomo aqui de maneira muito suave. E se eu digo que retomo de maneira suave é porque para você ter uma visão mais aprofundada disso, eu te indico uma série de coisas que você pode ler e que estão aqui embaixo, que tem relação com o que eu tô dizendo aqui agora para vocês. Então, esses meus vídeos e esse vídeo que eu tô fazendo agora são uma forma de estimular o seu interesse pelo tema e você seguir buscando o assunto, e não de você esgotar todas as possibilidades de discussão do assunto aqui comigo hoje. Muito bem? Estamos com acordos todos feitos, preparados, tretinha, maravilha. Temos uma Milu migrando de um lado para o outro, talvez. Não, já foi embora. A treta de hoje é uma fala do Pedro Bial para fazer uma crítica a um filme que se chama Democracia em Vertigem, da brasileira Petra Costa, que foi indicada ao Oscar. E aí, já faço de novo um novo acordo, antes da gente continuar. O acordo é: pode ser que você não tenha gostado do filme, pode ser que você não goste da história, pode ser que você não goste de muitas coisas. Este vídeo não é para dizer que o filme é muito bom ou é muito ruim. Esse vídeo é para comentar essa observação do Pedro Bial, essa crítica do Pedro Bial ao filme, que nos remete a discussões que tem a ver com linguagem e gênero, e isso me interessa e é por isso que nós estamos aqui. Para fazer a sua crítica ao filme, Pedro Bial, num dado momento, dentre outras tantas coisas que ele disse, ele foi lá e escreveu assim, ele falou, na verdade, assim: narração miada, insuportável, onde ela fica choramingando o filme inteiro. Quando eu li esse trecho, eu me lembrei muito de discussões que não são novas da linguística, justamente sobre as relações entre linguagem e gênero e esses chamados para dizer como é que a mulher deve falar. Esses chamados de como é que uma mulher deve falar, então essas normas que vão sendo atribuídas, essas dicas que vão sendo trazidas, elas são muito paradoxais, muito contrárias umas às outras. Porque se num primeiro momento você tinha que as mulheres deveriam ser serenas e calmas e tranquilas, quando elas passam a ocupar o espaço de trabalho, olha a Milu, maravilhosa, Milu tá foda. Quando elas já passam a ocupar o espaço de trabalho, o que vai se dizer para as mulheres é que elas têm que ser diretas e objetivas naquilo que elas têm que dizer. Pois bem, aí não há um acordo, né? Ou ela é fofa ou ela é muito direta, e ser muito direta vai trazer certamente para a comunidade no entorno uma impressão de que ela é hostil, grosseira, e isso vai trazer um problema para ela dentro daquele ambiente de trabalho. Ou seja, para a mulher, gente, não há lugar. E isso você que é mulher já deve saber. Eu, Janaísa, fiz uma breve pesquisa lá no meu modestíssimo Instagram, se você quiser nos acompanhar, e você não tem ideia a quantidade de respostas que eu tive a uma pergunta que eu fiz justamente sobre: você recebeu já muitas críticas e comentários à sua voz, ou à maneira como você fala? E foram muitas as mensagens que eu recebi, você tá vendo passar aí na tela, e não foram mensagens só de mulheres, e é por isso que também me interessa fazer o uso do gancho do Pedro Bial pra gente falar um pouquinho sobre isso. Porque o que acontece, na verdade, é que essa discussão sobre o que seria essa voz ideal perpassa não só mulheres, mas também homens, porque existe um lugar dessa voz ideal. Essa voz ideal, ela possivelmente passa por uma voz mais grave, de um pitch, que a gente vai dizer, mais baixo. Homens de voz que são chamadas de vozes mais afeminadas são também recriminados, ou porque vão ser chamados de viado, que é um horror, um preconceito, ou porque vão ser chamados de mulherzinha, o que também vai diminuir o seu valor dentro daquela fala que ele pretende fazer. Ou então, no caso da mulher, ela nunca vai encontrar um espaço de conformidade ideal, porque é isso, ela tá falando muito mole. Nesse caso, por exemplo, em que Pedro Bial diz que ela choraminga, que ela mia e que é insuportável. O que você não pode esquecer aí? Curtir, compartilhar, nananana, comentários, tudo isso. O que me chama a atenção é que, na verdade, não tem nenhuma novidade nisso. Essa
essa forma de crítica, a maneira como as mulheres falam, é antiga, é velha. Eu fiz um texto sobre isso que eu vou deixar aqui embaixo, justamente falando sobre a Greta no ano passado, aquela ativista, que teve vários dos comentários que fizeram a ela, foram justamente dizer que ela estava alterada, que a voz dela estava não sei de que jeito. E veja só como aí a voz, falar sobre essa voz vai levar para o lugar da histérica, que de novo nos coloca num lugar comum terrível. Então é muito difícil nesse sentido para a mulher encontrar esse lugar de uma certa conformidade. Tem um livro que eu gosto muito e que tem a ver com essa temática, é um livro que não é novo, mas que teve uma reedição e aí tem palavras finais para justamente fazer ajustes ou alinhamentos com o período mais atual. É um livro que é de 95, mas que foi reeditado em 2012, que é o que eu tenho aqui no caso, que se chama Verbal Hygiene. Se você me acompanha, você já me viu falando desse livro em outros momentos, porque muito me interessa as discussões que a Deborah Cameron, que é a linguista que escreveu esse livro, traz aqui. A Deborah Cameron vai dizer que verbal hygiene, ou então, como a gente pode chamar em português, essa tal de higiene verbal, significa, né, o termo é usado para dizer da coleção heterogênea de discursos e práticas, através das quais as pessoas tentam limpar a linguagem e fazer com que sua estrutura ou o seu uso esteja em conformidade com seus ideais de beleza, verdade, eficiência, lógica, correção e civilidade. Ou seja, esses discursos que falam sobre essa inadequação de outros discursos e outras falas, ele perpassa diferentes setores, diferentes lugares. Você vai ter cursos de oratória, que é o lugar mais óbvio da gente pensar disso. Você tem, por exemplo, esse esforço televisivo em dizer assim, ai não, aqui a gente neutraliza sotaques, e que nos faz pensar o que é a neutralização de um sotaque. Existe um sotaque neutro ou é o sotaque de um lugar que é predominante em relação ao outro? E aí a gente pode, na verdade, se perguntar sobre esses discursos e essas práticas, porque quando você tem cursos para treinar pessoas a mudar a própria voz, o que você tem aí é uma prática que vem imbuída então dessas ideologias ou desses ideais, sejam de beleza, de moral ou de eficiência, que faz com que as pessoas queiram então alcançar esse determinado tipo de padrão. E isso nos interessa porque o que está por trás disso é de novo esse lugar de um ou mais padrões. E porque também a gente pode se perguntar quem é que faz essas sugestões? Quem é que diz como é que se tem que falar, como é que se deve falar, ou como é que se melhora a fala de alguém e o que é melhorar a fala de alguém? Quando eu escrevi no Instagram sobre isso, a minha questão era também trazer justamente essa pergunta: quem é que diz ou define como é que se tem que falar? Se você está estabelecendo um padrão, é quem está aí no comando, digamos assim. E aí, nesse caso, tem uma reflexão, então, sobre o que é essa masculinidade. Quando você recrimina, por exemplo, homens que têm essa fala que se chama de fala afeminada. Então, uma preocupação com a mudança, com a transformação de uma masculinidade que perturba e incomoda um determinado grupo dominante, por exemplo, né? Ou então, no caso da mulher, você tem esse paradoxo, né, da mulher que antes tinha que ser delicada e frágil e demonstrar isso na maneira como se expressava verbalmente, e de repente a mulher que vai para o mercado de trabalho e que não, que ela tem que ser direta, objetiva, o que faz com que muitas vezes essa dica faça com que as pessoas a achem de novo fora de conformidade, fora do padrão, porque vão chamá-la de hostil, grosseira. Então, nesse sentido, você nunca encontra um espaço ideal ou um espaço de conformidade para a mulher. O que nos faz pensar mais uma vez o que é que significa esse tipo de crítica. E aí, gente, aqui eu devo fazer esse acordo com você, de novo, de que eu não estou dizendo que não é possível fazer uma crítica. Mas quando a crítica é escrita nesses termos, é dita nesses termos porque é miada, é insuportável, choraminga, ela tem fortíssima relação com esse lugar de gênero, de espaços que esses gêneros estão ocupando na sociedade e o quanto isso pode trazer essa não conformidade para as pessoas que estão ocupando aqueles espaços na sociedade. E aí,
Quando eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram para as pessoas de, então como é que isso já aconteceu com você? Você já foi recriminado ou já fizeram um comentário sobre a sua voz? O que eu posso te dizer é que muita gente respondeu, homens e mulheres, dizendo justamente que ou precisa falar mais grave para ser mais respeitada, o que é algo super antigo, mas muito antigo, ou então que tinha que falar mais baixo, ou que a dicção era ruim, ou então que não podia falar alto porque não podia ofender, se a sensação era de ofensa. Homens sendo chamados a falar de maneira mais firme, mulheres sendo chamadas para falar de maneira mais suave. E essas são reflexões ou dicas ou pedidos que já são mesmo muito antigos. Então a fala do Pedro Bial não tem nada de novo, é um machismo que talvez ele não seja aí capaz de reconhecer, e isso é muito antigo. Uma forma clássica de desmerecer o trabalho de uma mulher a partir de uma característica dela que é colocada de maneira estereotipada e negativada. E eu tenho aqui inúmeras mulheres que falam a mesma coisa. E aí, de novo, mais uma vez, é a pergunta, né? A que serve esse tipo de crítica? Não serve a ninguém e não vai a lugar nenhum. 2020, o que a gente pode fazer é pensar: me pareceu monótona a narração porque eu vejo poucas alterações prosódicas, ou então me pareceu que o filme estava um pouco parado, mas isso não vai ter a ver necessariamente com uma mulher narrando. Então, pode ser que tenha te incomodado por outras coisas, mas você tem que pensar se esse seu incômodo de alguma maneira tem a ver, porque não está em conformidade com o que você está acostumado de ouvir uma mulher fazendo narrações ao invés de homens que fazem narrações. E aí é engraçado, nesse livro da Deborah Cameron, ela vai fazer isso de maneira bem completa, trazendo estudos que mostram a mudança ao longo do tempo de como se tratou essa questão de pensar a mulher e as diferenças entre homens e mulheres, que eu trouxe um pouquinho também nesse vídeo em que eu falo sobre mulher falar mais que homem. Com o tempo, o que se tem é o esforço em colocar as diferenças entre homens e mulheres num lugar da biologia. Homens e mulheres são diferentes biologicamente. Se antes se dizia que a mulher tinha que falar mais grosso, depois se passou a dizer, não, calma lá, você não tem que mudar como a mulher é. Porque se ela é assim, ela nem, na verdade, existem vantagens nela ser assim. E aí o que se fez foi reforçar o biológico, desconsiderando em várias circunstâncias aspectos que são culturais e de formação cultural entre homens e mulheres. No reforço do biológico, com inclusive alguns estudos científicos não necessariamente muito bem fundamentados, para dizer, então, vocês podem ser diferentes, mas que no fundo afirmar que eles são diferentes só reforçava o lugar, então, que eles deveriam ocupar. E aí você, então, continuava reforçando a manutenção do mesmo status, digamos assim. E aí, do lugar da mulher e do homem na sociedade. Então, minha gente, muito cuidado com isso, porque esse tipo de crítica, esse olhar sobre o que é a mulher ou o homem afeminado, digamos assim, né, nesse dizer da fala que se chama de afeminada, tem sempre algo por trás, tem a ver com o que são essas relações de gênero, tem a ver com a maneira como a sociedade pensa essas relações de gênero, o lugar da mulher na sociedade, como isso está espalhado em diferentes aspectos e circunstâncias da nossa vida. E é isso que é triste, mas ao mesmo tempo interessante da gente observar, reconhecer e ao pouco entendendo os lugares possíveis dessas transformações ou dessas reflexões sobre como ainda aparecem essas afirmações sobre a fala da mulher, a voz da mulher, o lugar da mulher e assim por diante. Eu vou deixar o link para o blog da Deborah Cameron aqui embaixo, que ela falou sobre isso já várias vezes, trazendo inclusive reflexões que são feitas sobre a questão evolutiva. Mulheres são mais assim, porque antes elas eram assim e assado, e isso ficou impresso nos nossos genes, enfim. Tem uma série de artigos que são interessantes sobre essa questão da voz, e que afeta sim homens e mulheres. Tem o livro que eu vou deixar, tem o meu texto que eu falei sobre o caso da Greta no ano passado, e se eu achar outras coisas eu vou colocando aqui embaixo para vocês. Então, se vocês tiverem também outros estudos nacionais ou internacionais que discutem o tema, deixem aqui também pra gente falar mais sobre isso. Podcast, vale tudo. Um beijo para vocês e tchau, tchau.